Boa tarde, professora. Eu me chamo Mariana. O meu grupo é composto por mim, pela Aline, pelo Breno e pela Luana. E hoje a gente vai apresentar o trabalho que tem como tema a concentração do mercado e o padrão da concorrência dual na indústria de alumínio no Brasil. E o objetivo do nosso trabalho é explicar um pouquinho a aplicação do modelo de estrutura de conduta e desempenho à indústria brasileira do alumínio e também poder compreender como a estrutura do mercado influencia a concorrência e o desempenho dessas empresas. Pode passar. Bom, o alumínio ele é um material muito estratégico para a economia brasileira e ele apresenta algumas características muito relevantes, porque ele é leve, ele é reciclável, ele tem uma condutividade elétrica muito boa e ele também é muito utilizado nessas indústrias. E, consequentemente, ele está muito presente em diversos setores, como construção civil, transportes, embalagens e setor elétrico, sendo que é um setor muito importante para a economia do Brasil e também um setor que exige muito investimento e grande consumo de energia. E essas características, consequentemente, criam barreiras para a entrada de novos concorrentes. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o ECD, que eu citei, né, que é o modelo de estrutura de conduta e desempenho. Ele foi um modelo desenvolvido por Mason e Ben, e esse modelo ele explica a relação entre estrutura do mercado, conduta das empresas e o desempenho econômico, sendo que a lógica dele é que a estrutura ela influencia a conduta influencia o desempenho e o desempenho ele pode ser alterar a estrutura de acordo com os feedbacks. Eu vou falar um pouquinho mais específico no próximo slide sobre cada um deles. Pode passar. Bom, a estrutura, ela contempla o número de empresa, a barreira de entrada, a diferenciação dos produtos e as economias de escala. Já a conduta, ela contempla as estratégias de preços, os investimentos, a pesquisa e desenvolvimento, o marketing e a expansão. Já o desempenho, ele contempla a eficiência produtiva, a inovação, a competitividade e os resultados econômicos, sendo que o feedback ele serve para analisar esses setores e poder mudar a estrutura ao longo do tempo. Pode passar. Bom, no artigo ele também fala sobre algumas medidas de concentração para poder avaliar a estrutura do mercado. As principais que ele cita é a razão de concentração e o índice HH, que é de Huffington. Esses índices, eles indicam quanto o mercado está concentrado na mão de poucas empresas. E eles são muito importantes para a gente poder entender como o setor brasileiro de alumínio ele evoluiu até formar um duopólio. Pode passar. Agora, falando um pouquinho da evolução da indústria brasileira, né, do alumínio, a gente pegou diante do artigo, né, tem um parâmetro de 2010 a 2019. Entre 2009 e 2010, nós temos um pico de produção, né, onde o Brasil ele atinge um pico histórico de produção de alumínio, em produção em primeira escala, e retomada do crescimento, né, em 2010. E isso impulsiona, né, a demanda global de projetos de exploração das empresas dominantes. Entre 2011 e 2013, a gente tem o crescimento e de preocupações, onde seria o período de crescimento moderado, com preocupações sobre custos energéticos elevados e a concorrência internacional. Com isso, tem a expansão da capacidade do CBA e Albras no mercado interno. E entre 2014 e 2015, nós temos a recessão e suspensões, que seria uma forte recessão econômica no Brasil, suspensão das operações da Alcoa e Alumar em 2015, reduzindo drasticamente o número de produtores, né, ativos no mercado nacional. E entre 2016 e 2019, a gente tem o mercado dual e consolidação, que seria a formação do duopólio da CBA Albras a partir de 2016 e o market share quase igualado, né, no final do período, sendo que a CBA ficou 49,8% e Albras 50,2% em 2019. Agora, falando um pouco das empresas dominantes na indústria brasileira, a gente tem duas, né, que seria a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, e a Albras, Alumínio Brasileiro SA. A CBA, ela pertence ao grupo da
Votorantim, que opera com capital fechado e um modelo de negócio assim, altamente verticalizado. E a Albras é um consórcio de empresas japonesas, né, que está localizado no Pará, em Barcarena, e ela tem uma produção, né, especializada em ligotes de alumínio primário. Isso depende do Alunorte para o fornecimento da alumínio. Próximo. Agora, falando um pouco dos resultados, né, que tem no artigo, os resultados de concentração de 2010 a 2019, o CR saltou de 60% em 2010 para 100% em 2016 e 2019, consolidou, né, o duopólio. E o índice de HH passou de 26,76 para 50. Isso reflete uma alta concentração, né, da CBA e da Albras, que alternam a liderança em market share ao longo do período. Próximo. E falando agora um pouco do modelo adaptado, né, que significaria a capacitação estratégica de desempenho, então a gente tem aí essa estrutura, onde tem como base aí a teoria baseada em recursos, e a partir disso a gente tem a capacitação voltada ao operacional, que seria basicamente todos os recursos, né, e habilidades do dia a dia, aquilo que a empresa faz, né, de forma consciente para manter as suas operações rodando. E também tem a capacitação dinâmica, que seria basicamente a habilidade que a empresa tem de renovar, de adaptar, de interar, né, de criar e reconfigurar suas competências para responder rapidamente às mudanças de mercado. E a partir disso, né, a gente tem a conexão entre a ação e o resultado, que seria a estratégia, né, a estratégia dessas capacidades, tanto operacionais, tanto dinâmicas, né, e que define se a empresa consegue ou não executar aquilo que o mercado está exigindo. E também o desempenho, né, que seria o final aí desse fluxo, que seria a medição, né, dessas capacidades. E seria as métricas financeiras de crescimento ou posicionamento de mercado. Próximo. E falando um pouco a respeito do Delta TI, capacitação, nós temos 3 instâncias, onde a primeira, né, seria a criação de um programa de compliance, onde estaria aí fortalecendo a ética e a integridade. A segunda, né, o canal Albras Direto, canal direto e canal aberto, que seria uma implantação de canais de denúncia, ampliando a transparência e a comunicação. E a terceira seria a ética, transparência e relacionamento. E seriam os treinamentos em ética, transparência e relacionamento, né? Consolidando a cultura organizacional assim, mais íntegra. Próximo. E o Delta 1, que constitui de 2010 a 2015, tem a estratégia. E a estratégia... Muito ruim, deixa eu pegar aqui. A estratégia da Albras de 2010 e 2015 foi implementar, né, um sistema de produção voltado à eficiência operacional e padronização dos processos. Além disso, ter foco em estabilidade produtiva e aprimoramento contínuo de processos industriais, e também a redução de custos e aumento da confiabilidade operacional, né, como pilares estratégicos dele, implementada a cultura organizacional. E também a estratégia da CBA de 2010 a 2015, que constitui projetos horizontes, expansão e modernização da capacidade produtiva de seus processos, com foco em verticalização da cadeia do alumínio, e também excelência operacional, né, como diferencial competitivo sustentável. Integração também ampliada, desde a mineração até os produtos de mais valor agregado. Da análise do T1 entre 2010 e 2015, voltado ao desempenho, temos a Albras, né, onde ela subiu no ranking de 56º para o 28ª posição, com um crescimento de mais de 10,6% na produção, e a CBA ela tem um crescimento de mais de 6%, né, na produção, no mesmo período,
consolidando posições estratégicas no mercado nacional. Bom, vou falar sobre a CBA e a Albras, né, que são as empresas aí mais potentes do mercado. E em questão de capacitação, a CBA ela transformou todo o seu mercado em automático. Então automatizou, né, a mão de obra de forma eficiente para transformar o mercado de trabalho e ter mais chance, né, melhor posicionada no futuro, né, mais estratégico para atrair novas empresas, novos nichos de mercado. Também investiu em movimento verde, né, e teve várias capacitações de melhoramento, de beneficiamento ao meio ambiente e tudo mais, e isso também é uma grande estratégia, pois abre vários nichos de mercado, né, voltado também para sustentabilidade, além de que os clientes preferem que suas trocas, né, suas conexões entre as empresas sejam de uma pessoa com certificado, né, isso dá mais credibilidade, fortalece a imagem da empresa. A Albras, ela já teve também a questão da automatização, mas pensando mais na eficiência, então ela teve a capacitação de treinar os funcionários, porque entende-se que uma empresa automatizada reduz custos e com funcionários bem treinados, né, garante uma eficiência, uma excelência, né, no seu produto final. Então a CBA, a gente pode entender que teve essa estratégia na sustentabilidade como diferencial competitivo e a Albras a sustentabilidade para aumentar a eficiência, melhorando a sua excelência operacional. Que dando sequência, né, às conclusões principais, eu vou tocar em 4 principais pontos, né, que foi contemplado nessa apresentação. O primeiro foi o aumento da concentração e formação do duopólio da CBA e da Albras no Brasil. Esse primeiro ponto, como podemos observar, o setor passou por uma profunda transformação na última década. Identificamos aumento substancial nos índices de concentração, saindo de um cenário onde as 2 maiores empresas dominavam 60% do mercado em 2010 para a consolidação de um duopólio perfeito até em 2019, formado exclusivamente pela CBA e pela Albras. Isso ocorreu após a saída de gigantes como a Alcoa e a Alumar do processo de produção primária no Brasil, em decorrência forte retração econômica no país, que vai ser, mais para frente eu vou levantar esses pontos também. Esse ponto 2, que é a relação capacitação, estratégia, desempenho, explica a concentração. Como a CBA e a Albras sobreviveram a esse mercado, o segundo ponto responde isso, a relação capacitação, estratégia e desempenho, modelo SEDA. Explica perfeitamente essa consideração. A análise qualitativa do estudo demonstrou que o desempenho excepcional de ambas as firmas não foi sorte, mas sim o resultado direto de um alinhamento rigoroso entre as capacitações que elas acumularam e as estratégias que adotaram ao longo dos anos. O ponto 3, as barreiras. Apesar dessa extrema concentração parecer atípica, nosso terceiro ponto destaca as barreiras na entrada elevada, que justificam essa estrutura, que é tipicamente mundialmente. A produção de alumínio primário é uma indústria de base altamente intensiva em capital e energia elétrica. Essas indústrias têm características que impõem severas dificuldades para os nossos entrantes, que naturalmente favorece a concentração em grandes grupos dominantes. Que nem a professora tinha havido falado nas aulas sobre siderúrgica e tudo mais sobre esse tipo de barreira de entrada, né, no oligopólio. Aí agora o quarto ponto, que é as estratégias alinhadas à capacidade dinâmica. Por fim, concluímos esse slide com estratégias alinhadas com a capacidade dinâmica são essencialmente para a sobrevivência desse setor. As empresas precisam aprimorar continuamente seus processos operacionais e ferramentas de gestão. Foi essa agilidade que manteve competitividade e prontidão para absorver a fatia do mercado deixada pelos concorrentes que não conseguiram sustentar suas próprias operações durante a crise. Aqui, como eu havia levantado, teve alguns principais pontos também aqui no Brasil e no mundo também que ajudaram, eu acho, que rolar esse oligopólio, né? O primeiro deles foi a greve dos caminhoneiros em maio de 2018, com a paralisação nacional de caminhoneiros, que teve as principais consequências, como a matéria-prima não chegava nas fábricas e nem nos vendedores e algo do tipo, a falta de combustível para operações básicas e industriais e a entrega de produtos e acabamentos totalmente comprometidos. O impacto foi a forte dependência da logística pesada, resultou em uma redução significativa na produção da indústria de alumínio, expondo a vulnerabilidade do setor a choques externos de transporte e distribuição.
Tanto que muitas siderúrgicas, não só de alumínio, eu acho que elas não tiveram tanto prejuízo nessa época, porque muitas delas têm um sistema já embasado, né? Por exemplo, verticalizado, desde a extração até a siderurgia, que é por ferrovia ou algum outro tipo, como por exemplo, acho que a Samarco, eu não sei se é Samarco, mas tem várias mineradoras que trabalham com também dutos, né, de minério. Por exemplo, ao invés de ter duto de caminhões, elas transportam minérios pelo duto. Aqui agora um ambiente político eleitoral conturbado em 2018, né, e foi repleto de como pode dizer, eventos, né, tipo, vários choques, assim, foi uma loucura mesmo nesse ano. Teve esse forte clima de certeza política no Brasil, afetando diretamente a indústria do alumínio. Investidores adotaram a postura mais cautelosa, adiamento de investimentos empresariais de médio a longo prazo, queda no consumo e retração da demanda industrial, redução de obras e projetos que utilizavam alumínio. A instabilidade política gerou impacto direto na queda da demanda do setor de construção civil, infraestrutura e indústria. Que eram os principais consumidores de alumínio no Brasil. E aqui, trazendo um cenário um pouco mais estrangeiro, né, que foi os Estados Unidos colocando taxas, né, nos produtos chineses, gerando retaliação imediata da China e estabilidade de mercados globais. E as principais consequências foi a redução do comércio global de metais, instabilidade nos preços de alumínio como commodity, excesso de oferta chinesa redirecionada ao mercado mundial, pressão sobre exportações brasileiras de alumínio. Como um commodity global, o alumínio brasileiro sofreu efeitos indiretos, queda de preços internacionais, aumento de demanda e margens reduzidas. Não, aumento de demanda não, menor demanda e margens reduzidas para os produtores nacionais. Porque se a China ela sofre esse tipo de penalidade com os Estados Unidos, meio que teoricamente todo mundo quer pegar essa fatia do mercado, né? E foi perdida para poder repor e todo mundo quer lucrar. Aí acaba que se cria uma pressão a mais, né, no sistema produtivo. Aqui, falando sobre a Alunorte, né, que a Aline já tinha falado anteriormente, foi a maior refinaria de alumínio do mundo, que operou apenas com 50% da capacidade em 2018, após chuvas e preocupações com vazamentos de metais em Barcarena, no Pará. Cadeia produtiva afetada, que é a bauxita, né, que é como a gente gosta de chamar aqui o bairro da bauxina, a alumínio e o alumínio metálico. As consequências diretas foi a menor disponibilidade de alumínio no mercado nacional, redução significativa da matéria-prima para a produção de alumínio, a queda da produção nacional e aumento dos custos operacionais. Pressão sobre toda a cadeia produtiva de alumínio no Brasil. E essa aqui é a refinaria, Alunorte, né, que tá vendo que ela é bem isoladinha, né, tipo no meio de uma floresta e tudo mais. E a reflexão final que fica aqui para todos nós, né, que é a implicação para a indústria do alumínio. O modelo ECD demonstrou ser uma ferramenta robusta para compreender a dinâmica competitiva da indústria do alumínio no Brasil. A análise revela a concentração do mercado e do duopólio CBA e Albras refletem barreiras estruturais profundas com implicações diretas para políticas públicas de concorrência e competitividade industrial. A inovação tecnológica e a sustentabilidade ambiental emergem como fatores estratégicos essenciais para a longevidade do setor. O alinhamento entre a capacitação dinâmica, estratégia e desempenho oferece um modelo replicável para análise de outros setores industriais intensivos em capital e energia do Brasil. Um ponto que também eu cheguei a comparar é que muitas dessas empresas que faliram, saíram do mercado, elas usavam muito o modelo ECD. Só que o que acho que fez criar esse duopólio naturalmente foi, por exemplo, como pode dizer, essas duas empresas, a Albras e a CBA, elas usaram o modelo SEDA. Então, essa foi a apresentação, espero que a professora tenha gostado, né, porque a gente já tinha feito a apresentação para ver se está em turno. Então, pelo mais, agradeço, foi muito bom absorver esse conteúdo para poder fazer essa apresentação e poder tocar vários pontos.